TSE divulga, então, os valores que cada partido receberá do fundo eleitoral para as eleições de 2022. A Paola Cuenca está conosco e traz agora os detalhes diretamente de Brasília. Muito bom dia, Paola. Olá, bom dia. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou por meio de uma portaria, então, nessa quarta-feira, os valores que vão ser destinados aos 32 partidos que estão cadastrados no TSE por meio do fundo eleitoral. O valor que está disponibilizado de 4.960 bilhões de reais é o maior já registrado desde a criação do fundo eleitoral em 2017. A distribuição desses recursos leva em consideração como foi o desempenho dos partidos no último pleito eleitoral que aconteceu em 2018 e essa representatividade dos partidos perante o Congresso Nacional. Neste sentido, é o partido União Brasil, que é resultado da fusão entre o Partido Democratas e o PSL, o Partido Social Liberal, que vão receber a maior quantia do fundo eleitoral. São mais de 700 milhões de reais, para ser mais específica, 782 milhões de reais. Depois disso, a gente tem o PT, o Partido dos Trabalhadores, recebendo 503 milhões, o MDB com 363 milhões, o PSD com 349 milhões de reais e o Partido Progressistas com 344 milhões. Juntos, esses 5 partidos, eles representam quase 48% de todos os recursos deste fundo eleitoral. E daí a gente tem a distribuição para os outros partidos que integram os 32, como eu já havia mencionado. Nesse ano, mais uma vez, o Partido Novo, ele devolve os recursos do fundo eleitoral, que então vão ser passados ao Tesouro Nacional, aos cofres públicos. A utilização dessas verbas, ela só acontece a partir do momento em que a Executiva Nacional dos partidos apresenta um plano de distribuição desses recursos nos financiamentos de campanhas nessas atividades para o Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, uma distribuição que também deve ser divulgada para todo o público em geral, para que eles possam ter acesso a respeito de como o partido deve fazer a utilização a respeito desses valores, que são bem altos, que são repassados para a utilização dos financiamentos de campanha. Então, nas próximas semanas, a gente deve ver os partidos fazendo essa distribuição. E é claro que a gente tem uma novidade, porque esse ano vão começar a aparecer, já estão, na verdade, autorizadas pelo TSE as federações partidárias e, a partir disso, esses recursos que a gente está falando aqui, eles vão se unir. E são as federações que vão ter que definir, então, a utilização. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que eu mencionei aqui, que tem cerca de 503 milhões de reais. Como ele fez uma federação com o PCdoB e com o PV, juntos, os 3 partidos precisam definir como vão utilizar os recursos do fundo eleitoral. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o PSDB, que fez a federação partidária com o Cidadania. Então, novas regras que a gente vai ver como vão ser lidadas na prática e também a utilização de um recurso que é o maior já visto para o fundo eleitoral. E além dos recursos, né, Paola, a gente sabe, como você disse também, as bancadas definem aí o tempo e espaço, né, de propaganda eleitoral no rádio e também na televisão, né? Sim, da mesma forma que a gente vê o União Brasil sendo o partido que vai ter a maior fatia do fundo eleitoral, também vai ser o partido que tem a maior distribuição sobre esse tempo de utilização gratuita da rede de rádio e televisão. A mesma forma de contabilização acontece, levando em consideração o resultado nas últimas eleições, as eleições gerais de 2018, a representatividade que acontece também no Congresso Nacional. Então, a distribuição fica muito similar com o que a gente já está falando aqui agora sobre o fundo eleitoral. Paola Cuenca, daqui a pouco ela retorna diretamente de Brasília com mais informações. Eu chamo agora a Cristina Grêmio, porque, Cristina, a democracia tem evidentemente seus custos, seu preço, mas 5 bilhões de reais no momento pós-pandemia de crise financeira é muito, né, Cristina? Olha, Marcelo, isso não é democrático, né? Vamos pensar aqui como contribuintes que nós somos. Obviamente que não é democrático e independe de pandemia, de guerra, de tudo que nós estamos vivendo. Mesmo que a gente tivesse numa situação de economia farta, né, de bastante emprego, de bastante tranquilidade nos orçamentos domésticos, o que não é o caso, a gente não pode aceitar que políticos fisguem 5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais, enfatizo porque é muito dinheiro e falado assim da boca para fora até se perde na nossa imaginação, para gastar com campanha política, para nos convencer a votar neles. Veja, PSL que se uniu com o DEM, o PSL que só existe no mapa eleitoral de 2022, com a expressividade que tem por causa do presidente Bolsonaro. Apenas por isso, vamos falar com todas as letras.
fez vista grossa para isso, ficou com toda a fatia do dinheiro, porque a lei permite, a lei prevê assim, se aliou com o DEM do Rodrigo Maia, que foi opositor ferrenho do presidente Bolsonaro enquanto esteve à frente da Câmara dos Deputados, aí pega toda essa fatia de dinheiro, 782 milhões de reais, para nos entuchar na cara um monte de candidato e querer dizer que são esses candidatos que vão melhorar o Brasil? O eleitor tem que ficar atento. Segundo partido que mais vai ganhar dinheiro, PT. O PT, que destruiu o Brasil, que saqueou o Brasil, que provocou o maior rombo da história da economia brasileira, o maior rombo da história de absolutamente todas as estatais, todas eram deficitárias, mas bilhões de reais de prejuízos, estão dando lucro agora a duras penas, mas o PT que provocou tudo isso leva mais 500 milhões do nosso bolso para nos convencer que o ladrão descondenado é o melhor nome para voltar a dirigir o Brasil, para voltar à cena do crime, para usar as palavras do agora candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, assim, é tudo muito absurdo, isso precisa ser rediscutido. Nós, eleitores, precisamos escolher candidatos para a Câmara e para o Senado que estejam dispostos a acabar com essa farra, com essa e com tantas outras, né? Dispostos a aprovar as reformas que precisam ser aprovadas. A gente acabou de falar aí do ICMS dos combustíveis. Isso é parte de mini reforma tributária paralela que o governo vai fazendo, porque os nossos congressistas não querem votar a reforma tributária que o Brasil precisa. Assim como há uma mini reforma administrativa em andamento por parte do Executivo, por esforço do governo federal, da equipe do ministro Paulo Guedes, enquanto que o Congresso faz vista grossa e não aprova a reforma administrativa que está lá. Então, vamos escolher candidatos que votem o que precisa ser votado, que façam passar as reformas que precisam passar e que, de preferência, não sejam desses partidos que abocanham o fundo eleitoral achando que está tudo bem saquear nosso bolso e mais esse quesito aqui. Vão dizer que não é saque, né? Porque a lei permite, muitas coisas que a lei permite não deveriam estar acontecendo. Sem dúvida, vamos dar sequência